Glória a Deus, salve cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha abençoar o teu lar, Deus venha falar ao teu coração mais uma vez, através da Escritura, amém? Temos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra do Senhor, desprezamos o seu conselho, e isso, na sequência do Salmo, vai dizer que nós entramos em cadeias, né? Começamos a falar acerca do assunto do divórcio, né? Deus tocou meu coração para falar um pouco, né? E já comecei falando. Já falei Mateus, né? Mateus 5 e Mateus também 19, né? Por que eu tô falando isso? Talvez você chegue diante dessa live, né? E acompanhe esse vídeo, diz assim, mas não concordo com isso, Moisés. Porém, você não viu o contexto que eu já falei, né? De Mateus 5 e Mateus 19. Né? Mateus 5, Jesus disse que no caso de traição podia, né? Porque em Mateus 19 ele explica que Moisés deu a carta de divórcio, né? E o que eu falei lá, vou falar de novo para você me entendendo, tá? Senão você pode pegar esse vídeo aqui e se atrapalhar e não ver o contexto do assunto que eu venho trazendo, né? Moisés deu, ele disse, Mateus 19, mas eu não, disse Jesus, não foi assim desde o princípio. Ou seja, a lei de Moisés não tem autoridade nem poder sobre nossas vidas hoje. Você entende? O que tem hoje, nós estamos debaixo da lei de Cristo, né? Na nova aliança no sangue de Jesus. Então, os evangelhos, Jesus vinha começando a dizer que isso não podia mais, tá? Para você entender a mensagem, né? Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Se nós podemos divorciar, né, pela lei de Moisés, então nós vamos prestar conta para o nosso pecado da lei de Moisés, que ninguém conseguiu cumprir, somente Cristo, né? Então, eu, Moisés, particularmente, estou na lei de Cristo. Se você quer estar na lei de Moisés, né? Aí cada um sabe. Aí entra os mandamentos, aí entra sacrifício, aí entra um monte de coisa, né? Hoje eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 7, é uma comparação que Paulo faz. Veja bem, estou no Novo Testamento, estou na nova igreja de Cristo, né? Romanos já é a nova igreja de Cristo, né? De Atos para frente é a nova igreja do Senhor, ou seja, é a nova aliança. Eu quero ver você achar divórcio de Atos para frente. Você que concorda com o divórcio, você que prega que o divórcio é lícito, eu quero ver você achar divórcio de Atos para frente, né? Veja bem, aqui Paulo faz uma comparação, Romanos capítulo 7. Ele usa ele está ensinando uma coisa, mas ele pega o assunto do divórcio para exemplar, quer ver, ó? 7:1, ó. Não sabeis vós, pois, que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Ele faz uma pergunta, a lei de Moisés ele está falando. A lei de Moisés tem domínio sobre o homem por todo o tempo da vida? Ele pergunta, né? No 2, ele faz um exemplo, ó, no 2. Por exemplo, a mulher que está ligada ao marido, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que viver do marido, será chamada adúltera se unir-se com outro homem. Mas morto o marido, está livre da lei. Assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Você está entendendo? O que ele está falando? Ele está ensinando que nós não estamos na lei de Moisés, porque Cristo morreu e eu estou na lei de Cristo. Você está entendendo? O que ele quer dizer? Que essa aliança ela só vale enquanto a minha esposa estiver viva. Se ela morrer, eu estou livre para casar. Assim foi Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, eu estou livre da lei de Moisés. Só que ele pegou um casamento para exemplar isso, você me entende? Se Paulo pegou um casamento para dar um exemplo, é porque ele entendia e pregava que o casamento só é dividido quando morre alguém. Você percebe? Enquanto não morre o marido, se ela casar com outro, adultério, disse Paulo, né? Você está entendendo? E se nós formos na sequência da Bíblia, nós vamos ler mais uns pontos, você vai ver, lugar nenhum fala que, porque se traiu pode. Na lei de Moisés, Moisés deu a carta, disse Jesus, Mateus 19. Mas não foi assim desde o princípio, Mateus 19, depois você pode olhar. Ele reprovou eles, os mestres da lei. E aqui ele pega... aqui está ensinando sobre a lei e a graça. Ele está ensinando que nós não estamos na lei de Moisés, tá? Veja bem. Só que ele pegou um casamento. Por exemplo, a mulher. Aí ele pegou o casal para ilustrar. É a mesma coisa hoje, né? Moisés,
Eu quero saber de um carro veloz. Um carro veloz, irmão, é um Camaro. Não é um carro mais lento, mas é um Fuca. Né? Um Fuca é um carro mais lento. O Camaro é um carro muito mais rápido. Um exemplo, eu peguei algo para ensinar você. Aqui Paulo quis ensinar sobre a lei de Deus, a lei de Moisés e a lei de Cristo. Ele pegou um casamento, dizendo que se Cristo não morresse, nós tínhamos que cumprir a lei de Moisés. Só que ele pegou o casamento para ilustrar isso. Você me entende? Ele pegou o casamento para dar o exemplo, dizendo que tem que morrer alguém para estar livre. Você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe você com esta palavra em nome de Jesus. Paz.